Oi, pessoal! Vamos dar sequência às correções das nossas perguntas relacionadas à pesquisa em serviço social. Então, nós já gravamos 2 vídeos, né? E esse terceiro vídeo eu espero finalizar as perguntas que ainda faltam. Vamos lá. Nós paramos na pergunta de número 10. Há uma particularidade histórica na concepção e no modo de pesquisar no âmbito do exercício profissional do assistente social. Concebe-se a pesquisa como nós estamos falando na perspectiva histórica, na concepção e no modo de pesquisar no âmbito do exercício profissional do assistente social. Nesse sentido, a pesquisa é o quê? Vamos lá. A interlocução da teoria desconsiderando a interação com os sujeitos? Errada. Nós sempre vamos considerar muito a interação entre os sujeitos. E aqui fala desconsiderando. B. Trajetória de um método a ser seguido, com fins a serem alcançados e posteriormente avaliados. Trajetória de um método a ser seguido, com fins a serem alcançados e posteriormente avaliados. Vocês perceberam que está muito fechadinho aí? Um método a ser seguido, com fins a serem alcançados e posteriormente avaliados, também está errada. Está delimitando muito o que é pesquisa em serviço social no âmbito da história, a trajetória histórica dessa pesquisa. C. Processo investigativo, onde o documento final a ser produzido desconsidera o lugar social em que foi realizada. Totalmente errada também. O processo investigativo, ele não vai desconsiderar o lugar social onde a pesquisa foi realizada. Ao contrário, isso significa muito, tá bom? D. Constitutiva da objetividade da ação profissional, desqualificando a subjetividade social. Gente, pesquisa em serviço social, vocês acham que nós vamos desqualificar a subjetividade e o social? Lógico que não. Nós vamos levar tudo isso em consideração também. Então, está errada. E a E, que é a correta, lógico, foi a única que sobrou, né? Mediação constitutiva da identidade do exercício profissional, inerente, portanto, ao projeto ético-político da profissão. Mediação constitutiva da identidade do exercício profissional. A pesquisa, ela faz parte da identidade da nossa profissão, historicamente construída. A alternativa correta é a E. 11. O uso de abordagens qualitativas na pesquisa em serviço social privilegia o contato do pesquisador com o sujeito. Então, o sujeito tem um contato com o pesquisador tem um contato com o sujeito. Prioriza os fatos que estão mais com o sujeito e prioriza os fatos que estão mais próximos do sujeito e que repercutem na sua vida, desconsiderando seus sentimentos, valores, crenças, costumes e práticas sociais cotidianas. O uso dessa metodologia nos remete a um pressuposto que se expressa. Lembrando que a pesquisa no serviço social considera muito a realidade do sujeito, os seus valores, as suas crenças, os seus sentimentos, tá bom? Então, o uso dessa metodologia nos remete a um pressuposto que se expressa. A. Na busca para entender os fatos a partir da interpretação do pesquisador? Lógico que não. Nós vamos buscar conhecer os fatos a partir daquilo que a realidade nos mostra e não conforme a interpretação do pesquisador, tá? É a partir da realidade, do cotidiano, do dia a dia. B. No conhecimento do sujeito, o contexto em que ele vive e o juízo de valor sobre a sua prática social, o sujeito, ele vai remeter o juízo de valor sobre sua prática. Será que é isso que nós queremos com a pesquisa em serviço social? Pesquisa em serviço social, nós queremos conhecer a realidade. Nós vamos levar em consideração os valores, as crenças, as relações estabelecidas. Porém, a pesquisa em serviço social, que nós vamos desenvolver enquanto assistentes sociais, nós de certa forma, vamos buscar compreender todo o contexto. E aqui nessa alternativa vai falar do conhecimento do sujeito. O contexto em que ele vive e o juízo do valor sobre a sua prática social, nós vamos
buscar compreender o conhecimento desse sujeito. Mas a nossa pesquisa não vai se limitar àquilo que o sujeito fala, àquilo que ele expressa. Nós vamos buscar compreender aquilo que muitas vezes não nos é dito. A realidade como ela realmente é, não como ela aparenta ser. Está errada também essa alternativa. C. Na vivência dos sujeitos operando com pressuposições em relação ao significado. Olha essa palavrinha, pressuposições. Nós não queremos pressuposições. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, né? Então também está errada essa alternativa. D. No reconhecimento de que conhecer o modo de vida do sujeito pressupõe o conhecimento de sua vida social. Lógico, conhecer o modo de vida do sujeito. Para isso, eu preciso conhecer a forma como esse sujeito se relaciona na sociedade, a forma como ele se insere no mercado de trabalho, a forma como a cultura, a economia, a política interferem no seu cotidiano. Essa alternativa, sem dúvida nenhuma, está correta. E na busca de informações e dados quantitativos, nós estamos falando da pesquisa qualitativa, tá? Então também está errada. Vamos lá, vamos acelerar um pouquinho aí para dar tempo da gente corrigir tudo nesse vídeo. 12. Um dos pressupostos que fundamenta o uso de metodologias qualitativas de pesquisa Então, um dos pressupostos que fundamenta o uso de metodologias qualitativas da pesquisa é a ênfase no número de pessoas que vai prestar a informação? Não, nós não queremos saber a quantidade, nós queremos saber a qualidade. B. O diálogo crítico e criativo com a realidade. O que seria um diálogo criativo com a realidade, né? Vocês perceberam que aí deu uma viajada nessa alternativa? Então também essa alternativa está equivocada, né? Tá falando nada com nada. C. A necessidade de interação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Um dos pressupostos que fundamentam o uso das metodologias qualitativas da pesquisa é a necessidade de interação entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Gente, essa interação entre o sujeito e o objeto do conhecimento, será que é uma... Como que nós podemos colocar? Será que isso existe? Será que existe uma separação daquilo que é o sujeito, daquilo que é o objeto do conhecimento? Na pesquisa qualitativa, nós não vamos fazer uma separação, pegar o homem, por exemplo, a mulher, e tirar da sociedade e analisar de forma isolada. Aqui está muito no âmbito da pesquisa quantitativa e não da pesquisa qualitativa, tá? Então também está equivocada. O modo experimental e investigativo, a pesquisa qualitativa não vai buscar fazer experimentos, comprovação através de números, de dados. Também está equivocada. E o reconhecimento da importância de se conhecer a experiência social do sujeito, com certeza, essa daí é a alternativa correta, né? Então, a pesquisa qualitativa busca conhecer a realidade do sujeito, a forma como ele se insere na sociedade. Essa pergunta está muito articulada com aquelas outras perguntas que nós já lemos também e corrigimos. A pesquisa qualitativa, ela se interessa em compreender o dia a dia, o cotidiano dos sujeitos sociais. Beleza? A alternativa correta é a E. 13. É correto afirmar que a finalidade última da pesquisa qualitativa é: para que a gente faz pesquisa qualitativa? Nós fazemos pesquisas qualitativas porque queremos o quê? Definir um procedimento operativo para a compreensão de uma dada realidade? Definir um procedimento operativo? Não, né? Dialogar pela via disciplinar e assim melhorar o padrão de qualidade de ação profissional? Dialogar pela via disciplinar? Ao contrário. Nós vamos buscar dialogar pela via da interdisciplinariedade. C. Dar retorno ao grupo pesquisado sobre o resultado da mesma. Que mesma? Resultado da mesma? Resultado... Mesmo que pesquisa? Tá bem sem pé e sem cabeça essa alternativa também, né? D. Conhecer a experiência do grupo pesquisado e os significados que atribui a essa experiência. Correta, gente. A gente acabou de fazer uma pergunta que também fala sobre isso. A pesquisa qualitativa, ela busca o quê? Ela busca conhecer a experiência do grupo pesquisado e os significados que atribui a essa experiência. Então, correta é a D. A E, trabalhar a partir de um distanciamento relativo dos sujeitos pesquisados. Isso também não existe. Nós, inclusive, já discutimos que não existe a neutralidade do pesquisador. O pesquisador, ele não é neutro.
Beleza? 14. O estudo de caso é adequada à tarefa de investigar a realidade, pois leva à verificação de informações e sistematização de dados coletados com o objetivo de construir modelos para serem reproduzidos? Lógico que não, né, pessoal? O estudo de caso, ele busca conhecer uma determinada realidade. Mas isso não significa, como fala aqui na pergunta, que nós temos como objetivo o estudo de caso construir modelos para serem reproduzidos. Então, isso aí também está totalmente equivocada. É errada essa pergunta de número 14. 15. As pesquisas no campo das ciências históricas têm no centro do debate metodológico para a interpretação e transformação da realidade social a secular questão da relação objetividade versus subjetividade. Neste debate, são frequentes afirmações como as apresentadas a seguir. Primeiro, o estudo da realidade social exige a mesma neutralidade requerida ao físico, ao químico e ao biológico? Já falei para vocês em um desses vídeos que não existe neutralidade na pesquisa qualitativa. Então, essa alternativa aqui está errada. 2. Os fenômenos sociais devem ser considerados da mesma forma que os fenômenos da natureza? Lógico que não. Os fenômenos da natureza, eles não podem ser considerados da mesma forma como os fenômenos sociais. Os fenômenos sociais, eles são estabelecidos numa dinâmica de relações sociais contraditórias. Então, 1 mais 1, para matemática pode ser 2. Mas quando nós queremos comprovar algo na realidade cotidiana, esse 1 mais 1 nem sempre será 2. Entenderam? Não? Resumindo para vocês, pesquisa, quando eu pego uma pesquisa na área da matemática, da química, da biologia, eu posso fazer experimentos para comprovar. Eu tenho números. Já a pesquisa qualitativa é realizada nas relações humanas. Nós não vamos conseguir quantificar, nós não vamos conseguir fazer experiências assim como nós podemos fazer na área da biologia, na área da física, na área da química. Entenderam? Então vamos lá. 3. O modelo social darwinista da sobrevivência dos mais aptos serve para explicar a sociedade? Lógico que não, né? Isso aqui a gente estuda bastante economia. Tenho certeza que vocês devem ter lembrado de algum professor de economia que discutiu isso com vocês. Os fenômenos da sociedade, eles não vão ser explicados pelo modelo social darwinista que sobrevivem os mais aptos. Nós sabemos que não é assim que funciona na realidade cotidiana. 4. As ciências históricas têm especificidade metodológica? Sim! Seus objetos são transitórios e atravessados por interesses de classe? Lógico, gente. As ciências históricas precisam ser analisadas, interpretadas a partir do cotidiano existente, aonde nós teremos os conflitos entre as classes sociais, aonde nós teremos as disputas por poder. Então, essa alternativa está correta. E 5, a visão de mundo das classes sociais condiciona a produção acadêmica das ciências sociais. Também está certo, ó. A visão de mundo das classes sociais condiciona a produção acadêmica das ciências sociais. Isso aqui, sem dúvida nenhuma, está correta. Então, as alternativas corretas, a alternativa 4 e 5. A alternativa, na verdade, é a D. 4 e 5 estão corretas. Bom, pessoal, beijo. Terminamos aqui as correções relacionadas à pesquisa em serviço social. Próximo vídeo, nós vamos corrigir algumas perguntas sobre assessoria e consultoria no serviço social. Beijão, até mais!